Olá, gente linda, sejam muito bem-vindos aqui ao curso básico de numerologia, Vivência Numérica do Ser. Sim, nós estamos regravando o mesmo curso básico que já está disponível aqui no YouTube, né? São 22 aulas que a gente está aqui regravando, porque a gravação, a primeira gravação, essa que está disponível, ela foi feita mais ou menos 2015, né? E agora a gente está regravando de uma forma bem melhor para vocês. E é o mesmo curso, tá? É o mesmo curso básico, aonde você vai ter uma noção muito boa do que é a numerologia. Muitas pessoas me perguntaram durante esse tempo: Ah, Sula, eu fazendo esse curso, eu posso trabalhar com numerologia? Não, não pode, tá? Então, gente, é um curso básico, é o Beabá. E como todo beabá, a gente vai começar ali do zero, explicando tudo muito bonitinho desde o comecinho, né? E vocês vão poder acompanhar todo esse processo. E eu tenho certeza, gente, absoluta, que esse curso, mesmo sendo básico, já vão fazer uma diferença enorme na vida de vocês, no entendimento do que é a numerologia. Vocês vão poder identificar aqui aspectos da sua própria vida, porque a maioria das pessoas que está aqui, que está buscando um curso de numerologia, ela está buscando numa fase ainda que está querendo resolver a sua vida. Olha, está dando errado aqui na minha vida e eu quero resolver alguma coisa, a numerologia vai poder me ajudar. Pode sim, gente, mas não é do jeito que vocês possam imaginar, tá bom? A numerologia não é pílula mágica, ela não vai melhorar a sua vida por ela só, né? Quem tem que caminhar esse caminho é você. A numerologia, ela vai ser um grande mapa, um grande direcionador para você conseguir ali ter o sucesso da tua vida. E o sucesso da tua vida é você cumprir a sua missão de vida, a qual o seu ser superior se propôs a cumprir antes de nascer. Por quê? Antes mesmo da gente nascer, a gente faz uma programação de vida. A gente não vem aqui aleatoriamente, né? E a gente vem aqui com um objetivo, que é a nossa missão de vida, que é cumprir um aprendizado. E olha como isso é importante para você. Se você encarnou para fazer alguma coisa, para ter um aprendizado, para ter determinadas vivências, se você não fizer isso, qualquer outra coisa que você queira fazer fora disso vai dar errado. E aí, muitas vezes, as pessoas se perguntando, né? Ai, por que, que a minha vida dá errado? Não sei, vamos dar uma olhada aqui no seu mapa, né? Para ver qual é a tua direção. E se você não estiver na tua direção de vida, obviamente vai dar errado, porque não é isso que você veio fazer. Existe aí um tempo ainda de você aceitar essas verdades, de você compreender a numerologia e também entender que sozinho você não vai conseguir, né? Então, agora no começo, quando as pessoas começam a estudar numerologia, elas querem fazer tudo sozinha. E não, gente, não dá, tá? A numerologia é muito grande, é muito maravilhosa, ela vai te dar um direcionamento incrível, aonde você não vai encontrar em outro lugar, mas não é assim de uma hora para outra. Não é assistindo o vídeo aqui no YouTube, não é assistindo nem esse curso inteiro, tá? Existe uma compreensão muito maior, tá? Isso a gente vai ver nos cursos mais adiante. Eu tenho o curso de interpretação, que é a alquimia numérica do ser, aonde ali sim eu ensino como interpretar a numerologia, eu ensino como você vai unir todos esses significados, fazendo uma alquimia dos números. Tem todo esse método também nos meus livros. Então, conhecimento, gente, informação, formas, eu estou colocando tudo para vocês. É só
vocês começarem a estudar, entendendo que não é fórmula mágica, que não é pílula mágica e que depende de vocês. A numerologia só vai trazer informação. Se você ainda tiver na dúvida, olha, não sei se isso aqui funciona, né? Ou se você está ainda na fase do medo, ai, numerologia é coisa do diabo, ai, eu tô assustado, nossa, ela falou aquilo daquele número, nossa, sou eu completo, como que ela sabe, né? Então, tudo isso vai ser uma coisa muito, muito comum na vida de vocês, compreendendo que tudo na vida tem um jeito, tudo na vida tem um método, tudo na vida tem uma sequência, não tem nada de extraordinário nisso. Tá? A numerologia não é coisa do diabo, não é coisa religiosa, não é coisa de mediunidade, de espiritualidade, de intuição, não é nada disso, gente. É muito estudo, estudo pesado. E ali a gente vai estudar a numerologia aqui do zero, do comecinho, do zero, do básico, do beabá, e a gente vai seguir para que vocês entendam todo esse processo, tá? Que é um processo natural, que todas as pessoas passam por ele, você acreditando ou não acreditando, ok? Não depende da tua crença, depende de teu entendimento, da tua consciência, de como isso realmente pode te ajudar, tá bom? Então, como vocês sabem, né, se vocês já me acompanham aqui no canal, vocês sabem que eu trabalho com a numerologia pitagórica. E Pitágoras foi um grande mestre, um grandioso mestre, que trouxe para a gente esse entendimento da vida, dos números, mas, ao contrário do que a maioria das pessoas acredita, Pitágoras não era um matemático. Pitágoras era um filósofo que utilizava da matemática e da geometria para explicar as ideias dele, para explicar os fenômenos da natureza, para explicar tudo que ele entendia de mundo. E o que ele compreendeu é extremamente grandioso e que eu acredito que somente agora, nos tempos atuais, que a gente está começando a entender o que o Pitágoras compreendeu lá 2.500 anos atrás, né? Então, gente, vamos comigo mergulhar nessa história, vamos fazer uma viagem no tempo, aonde a gente precisa entender o que aconteceu lá na época de Pitágoras, 2.500 anos atrás, como que era a sociedade na época, como que era o pensamento da época, para a gente começar a compreender aqui a numerologia bem do começo. Então, tudo isso, gente, é importante. Confie em mim e vamos comigo, vamos lá entender toda essa história que Pitágoras deixou para a gente. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos aqui ao nosso curso básico de numerologia, vivência numérica do ser. E na aula hoje veremos Pitágoras e seu mundo e vamos ver o teorema de Pitágoras. Sim, gente, aquele teorema que vocês aprenderam lá na escola, mas aqui eu tenho certeza vocês vão ver o teorema de uma forma completamente diferente, porque ele não é um simples cálculo de matemática, e sim ele tem a ver com a evolução humana. Isso mesmo, e a gente vai ver tudo isso aqui nessa aula. Então, gente, na escola pitagórica começava o dia e todos os alunos iam para a arena. Isso mesmo, iam fazer exercícios. Esses exercícios não eram nada leves, era coisa bem puxada, por dois motivos. Primeiro, porque Pitágoras era filho de Apolo, né? Então todos eram muito ligados ao corpo, ao culto, à força, ao corpo, às musculações, à beleza. E era também uma forma de equilibrar corpo e mente, porque o conhecimento pitagórico era
tão volumoso, tão pesado, que era necessário primeiro exercitar aqui todo o corpo para oxigenar o cérebro, para trazer a pessoa mais aqui para a realidade, né? Não ficar só aqui no mental, traz aqui para o corpo. Todos os alunos, eles tinham lá a vida deles, né? Tinha o comércio, tinha a família, tinha as plantações, tinha tudo, mas logo cedo eles já iam para a escola e iam se exercitar. Depois dos exercícios, eles tinham lá as suas tarefas, mas a arena era a primeira coisa que eles faziam. E é uma coisa que a gente não percebe, né, gente? Uma coisa que a gente não imagina. Que a primeira coisa que os pitagóricos iam fazer era exercício. E ali dentro da escola pitagórica existiam regras, ritos, existiam exigências. Então, é mais ou menos assim, gente. Não é uma escola como a gente imagina hoje de escola, tá? Ali era uma escola templo e que funcionava mais ou menos como a gente entende hoje da maçonaria, né? É um grupo, é uma irmandade muito fechada, aonde ali existem ritos de passagem, existe muito estudo, esses estudos não podem ser revelados fora ali da maçonaria, e era mais ou menos dessa forma que era a escola pitagórica, tá? Então, simplesmente para você ser um candidato e entrar na escola pitagórica, tinha o primeiro rito de passagem. E esse primeiro rito de passagem, gente, eram simplesmente 3 anos de voto de silêncio. 3. Vestibular hoje é moleza, né? Vamos combinar. E ali, com esses 3 anos de voto de silêncio, a pessoa ela tinha 2 situações. A primeira, que ela precisava o quê? Manter a boquinha fechada e não falar, nem dentro da escola pitagórica, nem fora, tá? Isso era exigência para a vida, para o mundo também, ok? E isso mostrava, provava, né, para os pitagóricos que essa pessoa ela tinha condições de não revelar os segredos que iam ser ensinados para ela. Porque se ela não conseguisse passar esse voto de silêncio de 3 anos, ela provavelmente não ia conseguir manter a boquinha fechada e ia abrir a boca e falar o que não devia fora da escola pitagórica, né? E outra, a pessoa ela vai precisar 3 anos de estudo com a boquinha fechada, porque ela não vai poder perguntar nada para ninguém, fazer pergunta idiota para ninguém, e ela vai ter que parar e raciocinar, né? Então, não é uma coisa normal nos dias de hoje. As pessoas fazem perguntas sem nem parar para pensar, sem nem ler as coisas que estão ali na frente delas para compreender um pouquinho, sabe? É uma preguiça tão grande que pergunta coisas e não absorve nada das respostas, sabe? Parece uma coisa meio surreal, mas hoje em dia a gente está vendo uma dificuldade muito grande das pessoas pensarem de verdade, raciocinar. Agora, se prepara, porque nesse curso você vai ter que pensar, ok? Não é um local onde você vai só consultar ali uma tabelinha dizendo que o número tal significa tal coisa. Não. Não é isso que você vai aprender aqui. A gente vai aprender essa parte toda dos significados dos números, mas não é para parar por aí, ok? E isso, gente, é muito melhor do que as exigências que eles pediam lá da época da escola pitagórica, ok? Lá, eles exigiam que as pessoas tivessem uma conduta. Por exemplo, os pitagóricos, eles não usavam roupa branca, eles não usavam anéis, eles não podiam tocar na terra enquanto chovia, eles não podiam tocar no feijão, comer feijão, tocar no pé de feijão, né? Eles não comiam carne, né? Então, essa coisa de não comer carne, muitas vezes é confundido nos dias de hoje com o vegetarianismo.
E não, os Pitágoras não eram vegetarianos. A questão da carne é que eles não podiam comer qualquer carne. Eles só poderiam comer carne que passasse ali pelos ritos de sacrifício, aonde essa carne seria purificada e aí sim era consumida. E esses ritos, eles aconteciam periodicamente, porque eles comiam carne, muita carne sim. E esses ritos era como uma purificação, onde existia o sacrifício animal, para que esse sangue derramado fosse o quê? Purificado. Então, existia lá a forma correta, tinha lá o jeito certo para que essa carne dos ritos fosse consumida pelos pitagóricos, tá, gente? Então, eles não eram vegetarianos. Não comer carne tem que entender que não é qualquer carne, é somente as carnes permitidas. E a história, gente, de Pitágoras, ela se confunde com a história da escola pitagórica, né? Por quê? Porque, obviamente, Pitágoras foi o fundador e a história dele tem tudo a ver com a escola pitagórica, né? Então, vamos começar do início, entender do que aconteceu lá desde o início de Pitágoras. A gente vai voltar no tempo lá naquele tempo que Pitágoras estava na barriga da mãe. Olha só como a gente está voltando bem no comecinho, né? Naquela época existia o templo de Piton, né, que depois se tornou o templo de Apolo. Por quê? Esse templo de Piton era uma serpente, era um dragão que tinha, né, o espírito da adivinhação. E o templo de Piton existia as pitonisas, aonde elas inalavam ali vapores que davam um estado alterado de consciência, e aí elas faziam profecias, elas orientavam, elas davam conselhos, e era muito comum na época de Pitágoras as pessoas irem no templo de Delfos, lá no templo das pitonisas, para consultar as pitonisas em todas as situações da vida. Era muito comum. E a mãe de Pitágoras, quando estava grávida, foi até o templo e foi lá perguntar para as pitonisas, né, alguma coisa, e as pitonisas deram uma resposta bem surpreendente para a mãe de Pitágoras, né? Ela disse que ela estaria esperando um filho de Apolo. E aí, gente, não é que Apolo, Deus Apolo é o pai. Não, Pitágoras tinha o pai dele lá, coisa e tal. Mas para vocês entenderem, é mais ou menos o que acontece hoje nas religiões africanas, né? Que você vai lá, por exemplo, na Umbanda e dizem: ah, você é filho de Iemanjá, filho de Xangô, de não sei quem. Por quê? Porque é uma benção. É como se aquele orixá estivesse ali como um grande protetor, orientador daquela pessoa. E naquela época, eles não utilizavam os orixás, eles utilizavam os deuses gregos, né? E Apolo é um deus aonde ele, pela mitologia, ele foi lutar com a serpente, com Piton, que era a dona ali daquele templo de Piton, e ele tinha o espírito da adivinhação que Apolo queria ter para ele. E ele foi lá, lutou com essa serpente, com esse dragão e venceu, né? Então aquele templo se tornou o templo de Apolo. Por isso foi uma grande surpresa para a mãe saber que estava esperando um filho de Apolo. E naquela época, você ter esse tipo de coisa, né? Você ser filho de um deus tornava você um semideus. E realmente Pitágoras nasceu com a marca de Apolo ali na coxa direita. Tinha uma marca ali que era exatamente no formato do símbolo de Apolo. E ele realmente se tornou uma pessoa extraordinária, tanto que nós conhecemos Pitágoras até os dias de hoje. E
sendo um semideus, ele tinha realmente capacidades extraordinárias, né? Ele foi sendo criado ali pela família, dando todo o suporte que ele precisava, educação, coisa e tal. E aí, quando ele tinha mais ou menos 17 anos, ele encontrou um sábio que foi Tales de Mileto. E Tales de Mileto, ele percebeu a genialidade de Pitágoras e indicou para que Pitágoras fosse estudar nas universidades do Egito, né? Naquela época, as primeiras universidades que surgiram foi na cidade que a gente entende hoje como Luxor, no Egito. E as universidades eram escolas-templo, não é como a universidade que a gente conhece hoje. A pessoa tinha que entrar, fazer os ritos de passagem, né? O voto de silêncio, como Pitágoras colocou na escola pitagórica depois. E ali tinha obrigações, a pessoa morava ali dentro e tinha os seus afazeres, as suas obrigações e os seus estudos. Então, era uma filosofia, quase uma religião, e você entrava ali e tinha que seguir todas as regras daquele local para aprender. E Pitágoras ficou realmente nessas universidades do Egito, né? Por volta de 10 anos, até que o Egito foi invadido pelos árabes. E aí Pitágoras foi pego ali como um discípulo, um estudante, né? E foi colocado como prisioneiro, foi jogado lá no porão de um navio e foi levado para fora lá do Egito. E aí ele compreendeu que não estava pronto, que os estudos dele não haviam terminado. E aí ele foi à busca desse conhecimento no mundo. E ele viajou por diversos lugares do mundo. Para o quê? Para adquirir sabedoria, para encontrar as pessoas sábias, para estudar mais. E ele fez uma peregrinação bem grande, dizem que até ele chegou na Índia, né? E ele viveu bastante tempo ali estudando, né, com os Vedas. Enfim, ele voltou depois de 10 anos de peregrinação e de estudos. Ele voltou para o sul da Itália, em Crotona, e foi lá que ele começou a ensinar na escola pitagórica. Então, gente, ele estudou por volta de 20 anos, então ele começou a ensinar na escola pitagórica também por volta dos 40 anos, né? A gente faz as contas que se ele entrou mais ou menos com 20 anos nas universidades do Egito, estudou 20 anos, ele só ia começar a ensinar com 40. E isso na época não era comum, né, gente? Então, ele fundou a escola pitagórica com toda a sabedoria dele, e ele nunca escreveu uma linha, nunca. O que a gente tem de Pitágoras hoje são escritos dos seus alunos, dos pitagóricos e dos filósofos que vieram depois de Pitágoras. E Pitágoras, ele teve um estudo muito primoroso, aonde ele começou a compreender as coisas e ele era um filósofo, né, gente? Lembra que eu falei? Ele não era só um matemático, porque na época de Pitágoras, gente, não tinha a separação que tem hoje de filosofia, matemática, música, medicina, astronomia, era todo um conhecimento único. E esse conhecimento, ele era integrado, uma coisa ia mostrando a outra. E Pitágoras, ele era um grande músico, ele era um grande astrônomo, né? Ele era um grande matemático e um grande filósofo. E ele desenvolveu uma teoria através da filosofia dele, que é uma teoria que nós trazemos até hoje, que o homem era constituído de corpo e alma. Isso mesmo. Só que o que Pitágoras chamou de alma não é exatamente o que a gente compreende de alma hoje, tá, gente? O que a gente compreende de alma hoje vem muito do espiritismo, de Allan Kardec, desses conceitos, e não é isso. O que Pitágoras chamou de alma é o seguinte: ele acreditava na reencarnação, o que ele chamava de transmigração, e essa transmigração
ela dava oportunidade da gente ter diversas e diversas vidas. E essas vidas, elas traziam experiências, ok? Cada vida que a gente vai nascendo, a gente vai aprendendo. E esse aprendizado é armazenado aqui em algum lugar. E ele chamou esse lugar de alma, o que atualmente a gente chama de inconsciente, né? A psicologia nos indica que o inconsciente é um grande banco de dados ali onde tem inúmeras informações, mas que a gente não tem acesso direto, né? Vocês já devem ter visto aquele desenho na internet, né, que é um iceberg grandão, uma pontinha assim só para fora e o resto do inconsciente bem grandão lá embaixo. É isso, é o nosso banco de dados, é o nosso banco de informações que está aqui dentro de nós. Então, nesse curso, quando a gente falar de alma, a gente está falando do nosso inconsciente. E Pitágoras também compreendeu que tudo na natureza, tudo no mundo tem um código de programação, ok? E hoje, pela ciência, a gente sabe que isso é verdade, né? A gente tem um código de programação biológico, que é o nosso DNA, a gente tem ali o movimento dos planetas, a gente tem tudo matematicamente, né? A gente vê que tem tudo programado, né? Biologicamente, na física, tudo tem uma programação e que a gente pode traduzir em números matemáticos, né? E aí ele compreendeu tudo isso, só que na época de Pitágoras não tinha nem essa palavra programação. E ele não conseguia explicar o que ele entendeu, né? Só nos dias de hoje a gente está começando a compreender. E aí, para Pitágoras, era Deus. Deus geometrizava. Por quê? Porque tudo tem um código, tudo tem uma lei, tudo tem uma ordenação, né? Só que Pitágoras, ele teve ali uma vontade muito grande de desvendar esses códigos para o ser humano, para a vida humana, para ajudar o homem nos seus processos de evolução. E ele formou ali uma teoria sobre como ocorre o desenvolvimento humano. Porque se tudo no mundo tem ali uma programação, nós também temos. E cada um vai ter o quê? A sua própria programação, porque não existe dois seres iguais dentro do mundo. Não existe dois seres geneticamente iguais dentro do mundo, né? Existem gêmeos, tá? Mas mesmo assim eles têm coisas diferentes. E ali a alma, né? Segundo Pitágoras, ela tem os seus anseios de evolução. Então, vamos imaginar, a gente sabe ali pelas teorias de Allan Kardec que quando a gente está lá do outro lado, sem encarnar, a gente tem a consciência integrada, a gente não tem a separação que a gente tem aqui nesse corpo de consciente e inconsciente. Lá a gente se lembra de tudo e lá a gente pode entender melhor o que nós precisamos para evoluir. Não é o que a gente quer, tá? É o que a gente precisa. E segundo Allan Kardec, nós resolvemos encarnar, a gente pega lá a fila da reencarnação, a gente entra no departamento da reencarnação e ali a gente chega e fala assim: gente, olha, agora eu vou lá e eu vou fazer tal coisa. E toda uma programação é feita em cima disso. E essa tal coisa, gente, é a tua missão de vida. É por causa disso que você nasceu. E para que você tenha esse aprendizado, o teu ser superior, sua alma, também escolhe uma personalidade. E a gente vai estudar tudo isso aqui. O que é alma, o que é personalidade, o que é missão de vida. Existem outros números que a gente vai estudar na numerologia? Sim, mas não nesse curso, tá, gente? Nesse curso a gente vai estudar esses 3 números e olhe, já tá muito bom, porque é informação demais, vocês vão ver, tá? E segundo Pitágoras, né, essa encarnação, ela está aqui contribuindo para a evolução do teu ser superior num pouquinho,
mas existirão outras, como também já existiram outras, e você já tem um determinado aprendizado ali guardado dentro de ti. E essa escolha dessas vivências, elas partem de todo o princípio de você ter nascido. Então, quando a gente nasce, muitas vezes, a gente traz aqui na memória facilidades, a gente começa a fazer coisas muito precocemente, a gente começa a ter, assim, talentos, né? Aonde a gente fala, nossa, eu tenho talento para isso, então eu vou seguir esse caminho, né? E normalmente, gente, a missão de vida é algo que a gente não sabe. É onde você é ruim, mas você é muito ruim na missão de vida, porque você só reservou uma vida inteira para aprender esse negócio. Então, entenda que todo mundo vai fugir da missão de vida, né? Todo mundo vai fugir. E a alma também programa o quê? Etapas de aprendizado para que você não fuja tanto assim. E é exatamente essa a teoria de Pitágoras, tá? Todos nós somos seres em evolução e aprendemos um pouco a cada vida. Este aprendizado é armazenado na nossa alma, que é o nosso inconsciente, né, gente? E então, essa alma, esse ser cósmico, esse ser superior, chame como você quiser, ele resolve encarnar e aprender coisas novas. Escolhe e programa o seu aprendizado para a próxima vida. E esse aprendizado é a sua missão de vida. E para que você consiga cumprir a programação, a alma também escolhe uma personalidade que irá direcionar o aprendizado necessário. O que é personalidade, gente? É quem você é aqui agora, quem você veio ser. Então, eu não sou a Sula, eu estou Sula nesse momento, porque a Sula tem um jeito de ser, de pensar, de agir, de viver, que está aqui favorecendo o aprendizado que o meu ser superior, que a minha alma deseja para essa vida. Eu sou uma ferramenta de aprendizado para a evolução do meu ser superior. E aí que entra o Teorema de Pitágoras. Ai, gente, que legal, que emoção, né? Vocês lembram, né, do Teorema de Pitágoras lá da escola? A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Gente, eu decorei isso, mas eu não entendi nada disso quando eu decorei lá na escola. Eu só fui entender o Teorema de Pitágoras depois de muito tempo aqui, através da numerologia. Então, o que é um teorema? Para começar, a soma dos quadrados. A gente tem aqui, olha só, gente, a gente tem um triângulo e esse triângulo tem uma medida aqui em cada um dos lados, tá? Então, se você pegar essa medida aqui do lado de um triângulo e você desenhar um quadrado, que é uma figura de 4 lados, ou seja, o quadrado, né? A gente fala aqui da Teorema de Pitágoras, a soma dos quadrados. Então, aqui, de um lado do triângulo eu tenho um quadrado, do outro lado do triângulo eu tenho um outro quadrado de outro tamanho. Então, se eu somar o quadrado A mais o quadrado B, é igual ao quadrado C em tamanho, tá? A gente já vai ver isso melhor já já. Mas isso, gente, na verdade é o quê? É o esquema que Pitágoras compreendeu através desse teorema da evolução humana, né? Aqui nós temos a alma, né? O nosso ser superior, nosso ser cósmico, que está aqui representado pelo triângulo, é a nossa parte superior. A nossa alma tem aqui o inconsciente, que a gente vai trazer já uma bagagem, né? Temos uma personalidade que a gente vai desenvolver e lapidar. Para quê? Para depois a gente ter um resultado. Se a gente for transferir isso para um computador, é mais ou menos o seguinte: o nosso inconsciente é o nosso sistema operacional, como eu tenho aqui num computador um sistema operacional. E ele está rodando lá por trás e eu não vejo.
assim como o inconsciente está rodando aqui por trás de mim e eu não vejo, né? A personalidade sou eu, é a Sula, é como se fosse um programa instalado aqui. E a missão de vida é o que eu vou fazer com isso? Eu tenho um computador, eu tenho um sistema operacional, eu tenho um programa, qual vai ser o resultado? O que eu vou fazer com isso? Isso é a missão de vida. A gente vai entender que o ternário, né? O homem ele tem o ternário superior, né? Que são esses 3 chakras superiores que estão ligados à nossa espiritualidade, ao nosso ser superior, à nossa consciência, né? E tem o corpo físico, que é ligado na matéria de forma quaternária, porque temos 4 chakras inferiores, tá? Então, nós somos, gente, seres bioeletromagnéticos. O que é isso? Nós temos aqui no nosso corpo um canal onde a gente consegue, através desses chakras superiores, se conectar à parte superior divina consciencial do ser, e isso é elétrico, ok? Então, o que vem do céu é elétrico, como os raios que descem do céu também são elétricos, né, gente? Então, desce uma energia elétrica e essa energia ela vem até aqui no nosso chakra cardíaco, tá? E nós também temos um corpo biologicamente físico que é magnético, que se conecta ao magnetismo do centro da Terra e vai puxando esse magnetismo através dos nossos pés, dos meridianos, tudo, e sobe esse magnetismo até aqui no nosso chakra, né, do coração. Então, o coronário, ele é a integração do céu e da terra. E aqui, que nós somos médiums. O que é ser médiums? A gente media. A gente é uma ponte entre o divino e o humano, entre o sagrado e o material, né? Entre o espiritual e entre o material. Por quê? Porque isso acontece naturalmente. Nosso corpo foi formado para ser isso. Então, como nós somos bioeletromagnéticos, nós estamos tanto a parte superior divina, que nos proporciona pensar, sentir, fazer raciocínios, está tudo aqui no mental, na parte o quê? Superior. É o sagrado do ser. Mas a união está toda aqui no coração. Por isso é importante você sempre ter o equilíbrio de mente e coração. Porque é aqui a união do físico e do material, ok? Então, esse esquema aqui, a gente já entende o porquê, dentro aqui do Teorema de Pitágoras, nós temos tanto o triângulo quanto o quadrado, porque eles trabalham juntos, eles interagem o tempo todo juntos, né? E o ternário, gente, ele aparece em todas as culturas e religiões do mundo. Todas têm o ternário sagrado. Então, é algo que já é bastante conhecido há milhões de anos, né? Porque todos os lugares, todas as culturas, todas as religiões entendem que existe um sagrado e que esse sagrado é ternário. Então, vamos dar só uma olhadinha aqui nessa tabela para vocês verem como é que isso funciona. Na numerologia, a gente vai ter aqui o número 1, número 2, número 3, que a gente vai trabalhar com eles aqui durante todo o curso como o ternário sagrado. Na egípcia, nós temos Osíris, Íris e Horus. Na grega, nós temos Zeus, Hera e Atena. Na romana, Júpiter, Juno e Minerva. Na hindu, Brahma, Vishnu e Shiva. Na nórdica, Odin, Frigga e Thor. Na católica, o Pai, Espírito Santo, Filho. E assim vai, gente. Todas as culturas, todas as religiões têm o seu ternário sagrado. Aqui, só para colocar, né, nosso ternário sagrado aqui do Brasil, que é Tupi-Guarani, é Guaraci, Jaci e Rudá. Você sabia disso? Eu não sabia. E o quaternário, gente, é o quê? É o nosso corpo físico.
A partir de tudo, nós estamos aqui na quarta dimensão, na terceira dimensão, né, que é a altura, largura, profundidade, mais o quarto elemento, que é o tempo. E nós temos o quê? Um corpo de base quaternária, de programação quaternária, porque nós temos 4 substâncias aqui no nosso DNA que, misturadas entre si, dá variedades de seres que existem no planeta. Toda a nossa base corporal tem essa programação quaternária, assim como também estamos aqui no plano físico e todos os elementos, os 4 elementos, são os principais do que? Da formação de tudo que existe aqui no plano físico, que é terra, fogo, água e ar. Então, tudo aqui físico tem a base quaternária e tudo que é espiritual tem a base ternária, tá? E aí, gente, que a gente volta aqui para o Teorema de Pitágoras. E o Teorema de Pitágoras, lembra? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Vamos ver sobre isso agora. Vamos entender como isso pode ser o desenvolvimento humano, né? Então, nós temos aqui, olha, o triângulo, que é o nosso ser superior espiritual. Nós somos seres cósmicos, espirituais, uma consciência superior, chama como você quiser. Isso é o que? Ternário. Todas as culturas e religiões já identificaram que a parte superior do homem é ternária. Ternária por quê, gente? Porque tem o 1 que une-se com o 2 que gera o 3, que geram todas as coisas. Então, existe um princípio Yang, que é masculino, tem o princípio yin, que é feminino, e quando eles se unem, gera o filho, que é uma terceira coisa, que a partir desse filho surgem todas as outras coisas, né? Então, para Pitágoras mesmo, o número 1 e o número 2 não eram considerados números, e sim energias primordiais. Para Pitágoras, o primeiro número mesmo era o número 3, que já era o quê? Um resultado aqui no plano físico, tá? O 1 e o 2, ele é mais energético do que físico. Então, nós temos aqui uma base de um ser superior ternária, né? E esse ser superior, ele já teve outras vidas, já teve outras encarnações, já tem uma bagagem guardada aqui dentro dele, que é o que? O nosso inconsciente, que a gente entende aqui no plano físico de inconsciente. Então, esse inconsciente, olha só, a alma, que a gente vai chamar de alma, é o inconsciente, né, gente? Lembra? Então, aqui a alma tem um conteúdo. E tá aqui, um lado do quadrado como alma, né? Como inconsciente, como memória ancestral. Você também pode entender isso como memória ancestral, né? E aí, essa alma, esse ser superior, com esse conteúdo, resolve encarnar. E aí ele vai escolher o quê? Uma personalidade. E essa personalidade é o quê? Tem a ver com o nosso consciente, tem a ver com o nosso corpo físico. E essa personalidade ela vai se desenvolver em 4 etapas, né? Que a gente vai ver lá nos cursos mais avançados, que são os 4 pináculos. Tá? Então, aqui nós temos também, além dos 4 elementos, os 4 tempos, né? E aqui esse quadradinho, olha só, ele está dividido em 4 partes, cada uma tem uma cor. E se você pegar cada uma dessas cores e jogar para esse quadrado maior, elas estão aqui todas essas cores, mais o quadradinho vermelho, em área, em espaço, em tamanho. Isso é o quê? É a integração. É quando a gente consegue integrar o quê? O inconsciente com o consciente, que é um processo que, por exemplo, quem já identificou e trouxe para a gente uma teoria muito grande sobre isso é Jung. Eu estudo Jung há muitos anos. Então, a integração do consciente e inconsciente como reflexo da realização do ser superior nesta vida, é o que? É o quinto elemento, é a nossa essência, né? Então, gente, a integração daquilo que
está no meu consciente, para o consciente, aqui nesse plano físico, o objetivo, é a forma de evoluir de todas as pessoas, ou seja, de ampliar o nosso conhecimento, ampliar a nossa sabedoria, porque a gente só consegue resultados aqui no plano físico. E aí também tem, gente, a seguinte questão. Lembra que a gente vai trabalhar aqui com a numerologia, com letras e números? Então, quando a gente começa a fazer esse tipo de substituição, a gente tem que entender da onde que está vendo isso, né? Está vindo lá dos povos antigos, não só um, mas vários povos antigos, porque antigamente não existia os números, a grafia dos números, como a gente compreende hoje, né? Os números que a gente utiliza hoje são os algarismos arábicos, que surgiram 700 anos depois de Pitágoras. Então, na época de Pitágoras, a grafia dos números e da forma de fazer contas era muito diferente. Eles utilizavam muito mais a geometria. Por quê? Porque aqui, olha só, temos o alfabeto, o babilônico, o grego e o hebraico. Todos eles, olha só, os mesmos símbolos que tinham ali para as letras eram o mesmo símbolo usado para os números em todos os alfabetos. Tá vendo? Então, aqui, por exemplo, a gente, para pegar um nome e entender que aquilo era uma palavra em vez de números, era só o contexto que diferenciava. Então, através disso, começou a prática da gente substituir letras e números e fazer cálculos. E era isso o que acontecia na época de Pitágoras. Isso era o natural, era o normal. E é exatamente por isso que a gente faz esse processo hoje, mesmo utilizando a grafia dos números diferentes. Por quê? Porque a gente, através desses números, que a gente vai conseguir fazer uma leitura dos números e os números significando situações, características, energias, a gente pode fazer uma leitura do ser, né? Como se cada um de nós tivéssemos aqui diversos ingredientes. E realmente a gente tem, né? E ali a gente tem que olhar tudo, não os ingredientes separados. É a mesma coisa que olhar um bolo e falar assim: olha, você aqui, ó, tem leite, tem ovo, tem farinha. Então você é isso. E não olhe o quê? O bolo pronto, que é uma coisa totalmente diferente. E é exatamente esse processo que vocês vão aprender aqui nesse curso. Aqui também, gente, é a representação numérica da época de Pitágoras. Olha que difícil. Eles tinham que fazer desenhos para significar os números. Em vez da gente escrever lá 1, 2, 3, 4, 5, eles utilizavam esses símbolos geométricos. Por quê? Porque não existia a grafia dos números como a gente entende hoje, né? Então vamos só para vocês saberem como é que era na época de Pitágoras. Aqui é a mônada. O zero, né? Surge daí, gente. É um círculo. O zero não é um círculo. O zero é o tudo, é o nada, é a semente. São todas as situações ainda latentes dentro da semente, né? Então é o tudo e é o nada. Você não sabe se a semente vai vingar e vai virar uma planta, uma árvore, ou se a semente vai morrer. Então, ali o zero, ele é representado o quê? Por um círculo. E a mônada é quando você tem um ponto dentro do círculo. E aí, gente, vocês podem estar olhando aqui para esses desenhos e falando assim, gente, eu conheço isso aqui. Conhece sim. Lembra lá, aula de biologia, meitose e meiose. Como que a célula fecundada, aqui a gente pode dizer que é uma célula fecundada, como que ela vai se multiplicando depois. E é exatamente esse o processo numérico de Pitágoras. Vocês percebem que Pitágoras ele foi muito fundo no que é um número para a natureza, da forma mais natural possível,
da forma que acontece para todos os seres humanos, é a semente, é o óvulo, é a mitose, a meiose, a multiplicação da célula. Tudo isso acontece o quê? O tempo inteiro com todos os seres vivos, não é? Isso não é lindo? E ele entendeu tudo isso e a partir disso ele fez a grafia, né? Aqui a mônada é o início de tudo, é o número 1. O número 2 já é a vésica piscis, já é o 2, onde a célula se divide em duas, né? Já temos o que? Uma polaridade, né? E aqui, ó, vem a tríade, que é o primeiro desenho geométrico que aparece depois da polaridade. Depois o quaternário, a tétrade, a pentade e assim por diante, todos esses desenhos até a décade. A décade, gente, era um desenho extremamente sagrado para Pitágoras. Extremamente sagrado. Porque é uma figura aqui de 10 lados, aonde a gente ele entendeu que era o que a gente vai estudar nesse curso. Era uma ponte de elevação do humano para o divino. É a nossa primeira ponte, porque a gente vai vindo aqui nos números unitários, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí vem o 10, é o primeiro número decimal. É um salto quântico dos unitários para os decimais, né? Para quê? Para a gente chegar no primeiro número mestre, que é o 11. Então, o 10 é uma ponte para o superior, é algo que te eleva para o sagrado, para o divino, para uma evolução mais consciente superior. Então, para Pitágoras, o 10 era muito sagrado, a palavra 10 não poderia ser dita fora do círculo. O que é o círculo? Era chamado, a escola pitagórica era chamada de círculo. Então, aquele círculo, aquela irmandade, ela se ajudava, ela ajudava uns aos outros. E ali acontecia o quê? Um pacto de não falar fora da escola pitagórica o número 10, sob pena de morte. E isso conta a lenda que realmente existiu, que um dos pitagóricos disse essa palavra fora do círculo, na cidade ou em algum lugar, e ele realmente recebeu uma pena de morte dos pitagóricos. A gente realmente não sabe se tudo isso é verdade, mas existe essa lenda. E aqui, gente, olha só, a gente vai para um exemplo, para a coisa não ficar muito solta para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? Aqui eu tenho duas pessoas, eu tenho o João e eu tenho o José. Essas duas pessoas, elas têm a mesma missão de vida, olha aqui. Missão de vida 6 e missão de vida 6. Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Não é uma coisa real, né? Mas é para vocês entenderem o que esse teorema de Pitágoras ele significa de verdade. Como que a gente vai trabalhar com isso, tá? Então, o João, ele veio, ele reencarnou, ele nasceu porque ele precisava cumprir uma missão 6. O que é o 6? Que é a mesma missão do José. O 6 é casar, é constituir família, é ser um bom filho, é ser um bom irmão, é ser um bom pai, é ser um bom esposo, é ser um bom neto, sobrinho. Você veio cuidar da família. O 6, ele é o grande cuidador da família. Tá? Não é ele que vai ser cuidado pela família, é ele que veio cuidar da família, tanto da família de nascimento como a família que ele vai formar. E para isso ele precisa o quê? Ele precisa casar, ele precisa se responsabilizar. E aí é que é a grande questão do número 6, né, gente? O 6, ele se responsabiliza, não é porque ele assinou um papel ali, não. É porque ele ama. Eu vou me responsabilizar por essa criança, por essa mulher, por essa mãe, porque eu amo. Então, se eu amo, eu me responsabilizo. É totalmente diferente, né, gente?
Totalmente diferente. É um aprendizado, não é para casar assim, mais ou menos. Não, gente, é de verdade. Aqui não tem historinha pequenininha, não. Aqui é tudo muito sério, tá? Então, aqui os dois precisam desse aprendizado de como conviver em família, como formar uma família, como se responsabilizar pelos seus sentimentos. Então vamos lá. Primeiro, o João, né? O João tá aqui e ele tem um conteúdo de alma, que é esse quadradinho vermelho, lembra? Que é o número 5. E ele tem uma personalidade que vai ser lapidada, que é o número 1. Então, se você juntar aqui 5 mais 1 igual a 6, que é exatamente juntando esse quadradinho mais esse quadradinho, dá esse quadradão, né? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. É isso aqui. Deu para entender agora? Então, aí o João, ele tem uma alma 5, ou seja, ele teve vivências, né, em vidas passadas de muita liberdade. O 5 é livre, leve e solto, o 5 não quer compromisso, o 5 é um nômade, o 5 ele vive pelos prazeres, é uma pessoa muito acelerada, é uma pessoa muito sexual, é uma pessoa que dá valor às novidades, que quer novidade, 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 nunca fica buscando uma coisa, não sabe nem o que, né? A alma 5 é uma alma muito inquieta, é uma alma nervosa, é uma alma que quer a experiência da vida, mas não quer assumir responsabilidade, não. E o 5 não quer, não. O 5, ele, dependendo da numerologia, gente, vai ser extremamente responsável, tá? Aqui nessa numerologia, a gente vê que não, tá? Então, não é uma regra geral, né? Imutável para todas as pessoas. Depende. Tudo vai depender aqui. E aí, o João resolveu encarnar e vir com uma personalidade 1. O que é o 1? 1 é aquele que inicia as coisas, é a energia primordial Yang, ele veio ser uma pessoa forte, ele veio aqui iniciar as coisas, ele veio batalhar, ele veio abrir caminho, né? Ele veio ser o melhor, o número 1, né? Tudo isso vem da personalidade 1. Para o quê? Para que ele consiga assumir a frente e cuidar da família, casar, ter filhos, né? Ele vai querer ter filho? Vai querer casar? Não é de jeito nenhum. Com essa alma 5, essa personalidade 1, que é individualista, ele não vai querer de jeito nenhum. Mas tanto a personalidade 1 é muito correta, quanto a alma 5 também é muito correta, né? E aqui, o que vai acontecer? Provavelmente, gente, aqui provavelmente a namorada vai engravidar, vai acontecer alguma coisa que ele vai ter que casar. É o aprendizado da vida dele? É, mas ele vai estar ali disposto, livre, leve, solto para casar? Não. Isso é o aprendizado da missão de vida dele. Isso é o que ele precisa para evoluir, não é o que ele quer. O que ele quer está aqui na alma. É a liberdade, a individualidade da personalidade, né? Então, provavelmente, o João vai casar 1, 2, 3, 4, 5, não importa quantas vezes, ele precisa aprender a casar. Não é para permanecer, ele precisa se responsabilizar. E aí vai ter que pagar pensão, vai ter que fazer pela mãe, vai ter que fazer pela tia, pela avó, pelo irmão, né? Ele vai ter que se responsabilizar. E vai responsabilizar porque ele ama, ele veio descobrir os sentimentos. Que não é só oba-oba, que não é só festa, que não é só tesão. Aqui eu tenho um coração. E agora? Eu vou ter que me responsabilizar porque eu amo. Eu não vou deixar a pessoa que eu amo ali à toa, né? Então é bem por aí. E é uma pessoa que vai ser o quê? Muito provavelmente um líder familiar. Um é o que inicia, o que está lá na frente, vai ser um patriarca, vai cuidar de todo mundo, né? Vai dar a liderança, né? A direção da família.
O José, gente, já é o quê? É diferente, né? O José, olha só, ele tá aqui com uma alma 4, que são as experiências que ele já teve em vidas anteriores. O inconsciente tá ali 4, né? E ele resolveu vir com uma personalidade 2 para uma missão de vida 6, né? Então, aqui, 2, não, aqui é 4, alma 4, desculpa, com a personalidade 2, se unir vai dar a missão de vida 6. Começa a perceber como uma coisa está ligada na outra? É isso. Então, gente, o que o José tem na alma dele? Ele tem o 4, que quer o quê? Estabilidade. O 4 é a estrutura, é a estabilidade, é a segurança. Ele vai querer seguir as regras, ele vai querer seguir os padrões, ele vai querer. Ele tem essa tendência de ter disciplina, organização, método, sistema, processo, tudo isso ele já aprendeu na vida passada. E ele está trazendo para essa vida para quê? Para evoluir. Mas ele é assim, ele já tem tudo isso dentro dele, já tem esse jeito, já tem todos esses valores dentro dele. Então, ele dá valor por material. O 4 é materialista, lembra dos 4 elementos? Terra, fogo, água e ar? Ele é materialista, é uma pessoa que tem dificuldade de ir para o espiritual, ele tem dificuldade de vir aqui para o coração, porque senão ele não teria escolhido uma missão 6. Concorda? É uma pessoa que deve ser extremamente cética, inclusive sobre as emoções, sobre aquilo que está no coração dele, né? E ele veio o quê? Abrir o coração. Ele veio aprender a amar, assim como João, né? Uma missão de vida das mais bonitas que eu acho é a missão 6. Mas é uma missão que não é racional, nem depende do esforço, nem depende do raciocínio. Não, não, é o coração. É ali a tua evidência de vida, é dentro de casa o teu aprendizado, é na família o teu aprendizado, né? Você pode fazer o que você quiser ali, no trabalhar, ter a profissão que você quiser, mas é a partir do momento que você está dentro de casa que começa o teu aprendizado de verdade que a tua alma veio buscar. Agora, se você não tem a família, não quer ter e não se responsabiliza, aí você está no caminho errado. E aí você pode fazer o que você quiser ali fora no mundo que não vai dar certo. Entende, gente? É isso. Você veio para seguir, você veio para ter esse aprendizado. Se você não consegue ter esse aprendizado, né? O que você vai fazer? Todo o resto vai dar errado. E aí você tem que direcionar o quê? Para aquilo que você tem aqui de aprendizado, para que as portas se abram, para que o universo te favoreça, para que seja tudo mais fácil, mais fluido, ok? Mais feliz. Então, olha só. O José é uma pessoa muito quadradinha, muito dura, muito exigente, é disciplina, ele quer as coisas através da disciplina, da dureza, da regra, ele é inflexível, né? O 4 é como a estrutura de um prédio, né? É inflexível aquilo, não pode mexer, não pode mudar, ele tem muita dificuldade de mudar. É aquele jeito e tem que ser daquele jeito. Cabeça dura ao extremo, né? E aí ele veio com uma personalidade 2, gente. Olha como que é. O 2 é uma grande colher de açúcar que a gente coloca ali na personalidade, né? E ele veio adoçar, ele veio suavizar-se. Por quê? Porque a alma dele está muito dura. Então, ele veio aqui de alguma forma frágil, né? A personalidade 2 é frágil. Muitas vezes é frágil, inclusive fisicamente. Uma pessoa que pode ter muitas doenças, é uma pessoa que pode ter dificuldades ali com a fragilidade dela. Ela se magoa facilmente, é uma pessoa que é indecisa, é uma pessoa que não tem segurança em si mesma. Por quê? Porque aqui a dureza dele é tão grande que precisa suavizar, precisa adoçar, ele precisa se ser, ele veio ser uma pessoa doce, amorosa, suave, carinhosa, para compensar a dureza que ele tem aqui na alma. E isso ele vai fazer através do quê? Fazendo
realizando, aprendendo a casar, a ter filho, a cuidar da família, né? Então, aqui, por amor, ele vai cuidar de todo mundo, né? Ele vai se abrir. Então, provavelmente, por ele ser tradicional, uma alma 4, bem tradicional, o José ele vai ter um casamento só e vai manter esse casamento, por mais difícil que seja, o resto da vida. Então, aqui dá para vocês perceberem, gente, como é diferente a gente olhando duas pessoas com a mesma missão de vida, com uma história completamente diferente. Mas o processo, gente, é o mesmo. Aqui a tabela pitagórica que a gente vai utilizar para transpor, né? Colocar, transferir, né? Para cada uma das letras um número. E isso é a tabela que a gente vai utilizar, que é a tabela pitagórica. Então, a letra A, J, S, a gente vai substituir pelo número 1. A letra B, o K e o T, a gente vai substituir pelo número 2 e assim por diante. Essa tabelinha tem lá na apostila, vocês vão baixar gratuitamente a apostila, né? Só deixar o e-mail ali para gente. Vocês baixam gratuitamente a apostila, aonde vocês vão ter tudo isso, vão ter a tabela pitagórica, vão poder imprimir para ter ali do teu lado o tempo todo, né? Quando a gente for fazer os cálculos aqui do curso. Então, gente, essa é a tabela do nosso dia a dia. Vocês têm que ter isso sempre por perto para sempre consultar, porque um númerozinho errado, diferente, muda toda a numerologia, toda, tá? E tem a forma correta de fazer os cálculos, tem tudo eu vou ensinar aqui, tá bom? E além dos cálculos, a gente tem o quê? A alquimia numérica do ser, que é a forma de interpretação. A maioria das pessoas que eu vejo por aí tem ali um manual de numerologia onde consulta, muitas vezes tem um programa, tá, gente? Não, nem o trabalho. Tem um programa, coloca o nome ali, a data de nascimento da pessoa e o programa faz traz tudo, né? E, obviamente, gente, isso é muito pouco, é muito pequeno pela imensidão de informações que a numerologia pode trazer para nós, né? Isso aí é o básico do básico do básico. Eu costumo dizer que quem faz isso é numerólogo preguiçoso, né? Que não quer colocar a cabeça para funcionar para entender o que é realmente a numerologia, né? É aquela situação que eu já falei para vocês. Olha para os ingredientes em vez de olhar para um bolo pronto. Não tem a capacidade de misturar os significados de acordo com o posicionamento de cada número no mapa, né? Então, o estudo, o método de interpretação que eu desenvolvi, que é a alquimia numérica do ser, é um método avançado, aonde eu fui muito orientada para ter esse método, para desenvolver esse método, porque existe essa necessidade de dar para a numerologia a importância que ela tem no mundo atual, né? Nós já estamos aqui fazendo um upgrade do planeta, a gente está saindo da quarta para a quinta dimensão, nós temos essa oportunidade, essa possibilidade da gente ir junto com o planeta nesse salto quântico. Então, essa é a realidade. Essa é a realidade do dia a dia, né? Então, todos nós não podemos colocar que nós somos um número. Eu vejo isso toda hora. Manda uma mensagem, eu sou o número tal. Não, querido, você não é número tal. Você tem pelo menos 12 números que a gente precisa levar em consideração para entender o que é você, o que você está fazendo aqui, o porquê você nasceu, o que você está trazendo, quais são as etapas, como você vai fazer, quando você vai fazer. A gente tem 12 números. Todo mundo tem muitas coisas, né? Então, para vocês entenderem, gente, vamos colocar que eu, a Sula, eu sou numeróloga, eu sou empresária, eu sou amiga, eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu sou
consumidora, eu sou a paciente, eu tenho diversos aspectos de mim mesma. Cada hora eu vou utilizar um aspecto. E a gente precisa saber o que é isso. O porquê que a gente tem tudo isso e como isso funciona, como? No dia a dia. Para quê? Para a gente ter sucesso nessa encarnação. A gente conseguir realizar o aprendizado, né? E fazer isso, gente, de forma coerente. E a interpretação de um todo coerente é a principal característica deste método. Né? Então, se você quer só consultar manual e não pensar, não raciocinar, não compreender a coisa de uma forma superior, né? Vá procurar outro curso. Tem tantos aí, não tem nenhum problema. Aqui você vai ter que estudar, você vai ter que entender e se desenvolver. Tá? Não tem pílula mágica e aqui você não vai encontrar pílula mágica. E eu até convido você a não acreditar em nada do que eu falo. Vai lá, olha, verifica na tua vida, no dia a dia, se isso faz sentido para você ou se não faz. É isso que eu quero de você. Eu estou te mostrando alguma coisa, mas eu não quero que você acredite cegamente em mim. Eu quero que você veja a verdade da tua vida, daquilo que é você e daquilo que você veio fazer. É somente assim que você vai poder se ajudar. A numerologia, ela dá o caminho, mas quem tem que caminhar é você. Gente, espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa primeira aula somente, né? Se vocês gostaram, vocês lembram? Eu vou colocar aqui para vocês lembrarem, ó. Não preciso nem falar, eu quero meu joinha. Já deram meu joinha? É isso, gente. A ladainha vocês sabem, né? Inscreve, comenta, compartilha, sininho. Gente, é tão importante levar esse conhecimento para mais pessoas, por isso que é legal, né? Você compartilhar, você falar, você. Gente, tanta gente está precisando disso no mundo. Vamos lá, assim vocês me ajudam e ajudam outras pessoas também. Queridos, até a próxima aula. Beijo!